Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. Antes, porém, a presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável à seguinte matéria e esta terá o seu encaminhamento conforme o regimento interno da Casa. Ofício 31/2024, Tribunal de Contas do Estado encaminha links de acesso e parecer da Controladoria referentes ao relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina do terceiro trimestre do exercício 2024, julho, agosto e setembro. Discussão e votação em turno único, PL 349/2023, autor deputado Maurício Peixe, revoga o artigo 11º, o inciso 11º do artigo 3º da Lei 16.583 de 2015, dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista de prestação de serviços de produtos ópticos no Estado de Santa Catarina, que visa extinguir a obrigatoriedade de apresentação de certidão de regularidade técnica para o licenciamento de estabelecimento que especifica. Emenda substitutiva global, pareceres favoráveis, discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único, PL 535/2024, autor deputado Fernando Krellin, declara de utilidade pública o grupo escoteiro Dom Pedro I 25, de Santa Catarina, Joinville. Pareceres favoráveis das comissões, discussão, votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único, PL 105/2025, tem origem na CCJ, altera o anexo único da 18.278 de 2021, para alterar a denominação da Câmara Júnior de Joaçaba e Erval do Oeste para JCI Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Pedido de informação de número 94, autora, deputada Luciane Carminati, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos servidores públicos estaduais em exercício no prédio central da referida secretaria, bem como nos prédios das coordenadorias regionais de educação. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Moções de números 107 a 109, deputado Altair Silva, manifesta ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e ao diretor-geral da TIM apelo para instalação de antenas transmissoras de telefonia móvel nos municípios de Alfredo Wagner, Angelina e Itaió. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 110, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, manifesta ao prefeito de Florianópolis apelo para que informe a população acerca dos atos de vandalismo com símbolos nazistas na creche do Núcleo de Educação Infantil Municipal Diamantina Bertolina da Conceição e ainda que sejam adotadas medidas de investigação e prevenção visando o combate à intolerância e à proteção das crianças. Discussão, votação, aprovada a moção. Moções de número 111 a 118, autores, deputados Gessé Lopes, Sérgio Guimarães, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 119, tem origem na bancada do Sul, bancada regional do Sul, manifestando ao presidente da República apelo para que sejam tomadas providências imediatas em razão do trágico acidente ocorrido no trecho da BR-101, mais precisamente no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, bem como a realização de audiência para a bancada com a finalidade de tratar do assunto. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 120, autor deputado Sérgio Guimarães, manifesta ao ministro dos Transportes apelo para a urgência na construção do túnel do Morro dos Cavalos, localizado na rodovia BR-101, município de Palhoça. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos de número 1161, autor deputado Fabiano da Luz, solicita ao diretor-presidente da Celesc informações acerca das reclamações quanto à implantação do novo sistema digital de atendimento. Discussão, votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovada. A presidência
comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento da Casa, as seguintes indicações. De números 351 a 354, ainda comunica que foram deferidos, conforme determina também o regimento da Casa, os seguintes requerimentos. De números 1124 a 1141 e de números 1143 a 1159. Encerrada a ordem do dia. Senhor presidente. Presidência concede a palavra pela ordem ao deputado Jair Mioto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para registrar, aqui acompanhando nossa sessão plenária, o secretário adjunto de Assistência Social de Forquilinha, o Ramon Serafim, está conosco. Também secretário de Esportes, Jailson da Silva Rosa, coordenador Rodrigo Bax e assistência social Edneia da Cruz Rocha. O Ramon trazendo aí as demandas para a área de assistência social, muitas situações aí para ajudarmos nosso querido município de Forquilinha, que Vossa Excelência muito bem conhece. Obrigado. Muito obrigado, deputado Jair Mioto. A presidência comunica que realizou na manhã de hoje reunião com os senhores líderes partidários no sentido de agilizar a tramitação de diversos projetos de lei e que, em função da reunião, ficou decidido que, na próxima terça-feira pela manhã, teremos reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho para a deliberação dos projetos. Ainda ficou estabelecido no calendário que os pedidos de vistas, porventura solicitados nessa reunião, terão prazo de 24 horas, vistas coletivas, para que sejam reapreciados na sessão conjunta, na reunião conjunta das comissões no dia seguinte, quarta-feira. E à tarde teremos votação dos projetos deliberados em plenário. Assim, conclamamos a todos os líderes e aos senhores deputados para que na terça e quarta-feira estejam todos presentes, pois temos projetos para votar, projetos de relevância e que precisamos ter quórum qualificado suficiente para a deliberação. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, o deputado Camilo Martins. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Camilo Martins não deseja falar novamente. Tem a palavra pela ordem o deputado Napoleão Bernardes. Querido presidente, deputado Júlio, colegas deputados, amigos, e o deputado Marcos da Rosa, além do deputado Ivanates, nós deputados de Blumenau, temos aqui a satisfação de receber o Aeroclube de Blumenau, é a nossa escola de aviação civil, são mais de 80 anos de história e ao longo dessas 8 décadas é um aeroclube, é uma escola de formação de pilotos com excelência. Hoje, muitos pilotos no mundo são oriundos dessa escola, que é uma referência nacional em alta qualificação técnica para a formação de pilotos. É uma associação comunitária sem fins lucrativos e que, ao longo dessas 8 décadas, tem feito um grande trabalho. Por isso, sob a presidência do nosso querido Andrei Tomasi, toda a diretoria, fica aqui o reconhecimento da Assembleia Legislativa esse grande trabalho. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Ivanates. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Jair Mioto. Apenas para registrar a presença também do nosso querido prefeito de Maravilha, Vinícius, que nos acompanha aqui na sessão dessa tarde. Feito o registro. Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Eu acompanhei algumas falas na CCJ dessa terça-feira e alguns parlamentares que se manifestaram a respeito da proposta que a gente discute aqui já há cerca de 4 anos, da Assembleia Legislativa fazer um grande ato de civilidade, um grande movimento cívico, promover um concurso público para a escolha de nova letra e música para o hino catarinense. Eu acredito piamente que a Assembleia Legislativa pode se destacar promovendo esse debate, promovendo esse edital e promovendo esse concurso. De fato, senhor presidente, esse hino é ruim, não representa os catarinenses, só é defendido por uma minoria de pessoas que se sustentam defendendo esse hino. O único objetivo são parentes
do cara que escreveu o hino, do sujeito que escreveu o hino. Então, eu não quero entrar, porque é um grupo muito pequeno, que defende interesses próprios, interesses da família, de manter o hino catarinense. Mas eu quero dizer para vocês de que não há nenhum devaneio nessa proposta, isso não tem nada de absurdo, absolutamente nada. Eu quero mostrar que os estados brasileiros que discutem novo hino, Quero mostrar a imagem para vocês. Alerj debate proposta para substituir o hino oficial do Rio de Janeiro após 50 anos de fusão. Lá na Assembleia Legislativa, no ano de 2025. Agora em março, agora nessa semana que passou, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute a proposta de construir um novo hino para Santa Catarina. Proposta lá apresentada na Assembleia Legislativa, debatida já no plenário, cuja a autoria, me colocaram uma letrinha aqui um pouco menor do que eu gostaria que fosse, mas a autoria de um deputado, se eu não me engano, do PSOL, lá do Rio de Janeiro. Nova manchete, outra manchete. Nova PEC propõe Minas Gerais seja o hino oficial do Estado. Então, em Minas Gerais se discute, lá em Minas Gerais, se discute nesse momento, a possibilidade de estabelecer um novo hino para o Estado de Minas Gerais. A próxima, o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, senhores deputados, já teve 2 hinos diferentes. Um hino que ficou a determinado período e agora, quando completou-se em 28 de janeiro de 2019, o Estado estabeleceu um outro hino. O Estado de Goiás estabeleceu um novo hino para o Estado. Então, eu queria dizer isso para Vossa Excelência, porque eu vi algumas manifestações na sessão da CCJ, de que o hino, que é um devaneio, que o hino isso, que o hino aquilo. A maioria deputados de esquerda, de partidos de esquerda, que nesse caso estão sendo conservadores, não dá para entender muito bem, mas que defendem a manutenção do hino como unhas e dentes, como se aquilo fosse uma coisa imexível. Se essa palavra existe, veio lá do nosso debate folclórico brasileiro. Não há, senhores deputados, na CCJ, nenhum impedimento para a tramitação da proposta de PEC do hino, que muda o hino de Santa Catarina. Não há. E a CCJ não é ambiente para discutir essa matéria. Alguns deputados estão usando a CCJ para discutir mérito. Se for para discutir mérito, nós lá na Comissão de Trabalho vamos discutir o mérito dos votos da CCJ. Nós vamos discutir lá na Comissão de Finanças os méritos dos votos da comissão na CCJ. A CCJ tem que discutir se a Assembleia pode ou não pode fazer essa mudança, autorizar a mudança. Porque a PEC só faz uma coisa, autoriza a mudança, mais nada. Ela não autoriza a troca, ela não autoriza que o hino seja substituído, nada. O que a PEC faz fica autorizado o processo de mudança. E o processo de mudança é mérito. E mérito nós vamos discutir nas outras comissões e vamos discutir aqui no plenário. Aí, deputado na Comissão de Constituição e Justiça fazendo discurso para a plateia dos parentes do hino. Porque são os únicos que defendem esse hino, são os parentes do dono do hino. Os únicos. Meia dúzia de outros que não sabem nem cantar o hino também. Não sabem nem a letra do hino. O hino não tem nenhuma relação com Santa Catarina. O hino não é utilizado, não é cantado, não é utilizado pelo governo, não é utilizado pelos... Nenhuma outra instituição canta o nosso hino de ruim que não tem nenhuma relação conosco. Então, a PEC, ela não tem nenhuma inconstitucionalidade, a PEC simplesmente autoriza o debate. Ela não autoriza a troca do hino.
e, portanto, não tem inconstitucionalidade naquela matéria. Não tem. Todo mundo que está lá na CCJ sabe disso. Então, não se pode permitir que a CCJ faça um debate de mérito, porque não se faz debate de mérito na CCJ. Todos os deputados que fazem parte da CCJ ocupam outras posições nas outras comissões. Façam os debates de mérito nas outras comissões. Comissão de Educação, Comissão de Cultura, Comissão de Redação Final, várias comissões que tem aqui nessa casa, onde se pode discutir a questão do hino de Santa Catarina. Agora, o que fizeram ontem, o que fizeram terça-feira na CCJ, falando para receber palma dos parentes do dono do hino, porque eles devem receber algum royalty, alguma coisa, né? Porque ninguém que vai acabar com o hino de Santa Catarina. Ninguém vai acabar com a história do hino. Ninguém vai acabar. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um ponto final nesse hino e começar um outro. Porque a história não se apaga. A gente não vai apagar a história de ninguém. Uma história que durou tanto tempo não vai se apagar. Mas ela vai ter um ponto final e uma nova história vai ser estabelecida através da pretensão desse deputado de fazer um concurso público para estabelecer um novo hino para o Estado. E eu fico muito feliz, porque nós estamos conversando sobre as pautas de Santa Catarina. Ah, tem muita coisa para fazer? Claro que tem. De manhã nós falamos de educação, de tarde falamos da segurança pública, nós falamos de tudo aqui. E falamos também de cidadania. E nós temos tempo para tudo aqui. E temos tempo também para cidadania. Então, o que a CCJ está fazendo não pode incorrer no erro de discutir mérito. Porque vai discutir mérito lá, vai dizer que não pode, vai vir para o plenário vai derrubar. Porque o lugar de discutir mérito é nas comissões, não é lá na CCJ. Deputado Marquito, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, senhor deputado, ainda não presidente Ivan Nats, eu queria aproveitar a sua fala sobre a questão da discussão de mérito. Eu não sou membro da CCJ, eu estava substituindo o deputado Fabiano da Luz no dia em que pedi vistas dessa matéria, e ele apresentou o parecer nessa última reunião da comissão. Mas eu quero reforçar a sua fala, a importância das comissões de mérito, e quero aproveitar nesse momento e fazer o pedido oficial, para a nossa primeira secretária, que distribui as matérias. Já oficializei esse pedido, para que essa matéria também tramitasse na Comissão de Educação e Cultura. Ela não estava designada para tal comissão. Eu acho que é a comissão importantíssima para se discutir mérito, e quero reforçar esse pedido. Não vou entrar no mérito aqui nesse momento, porque eu gostaria de fazer esse debate lá. Eu sou membro da Comissão de Educação e Cultura. Eu acho que os símbolos, eles não são retratos dos tempos atuais, os símbolos são construções que ultrapassam o tempo e o retrato do momento. Então, essa argumentação de mérito sobre se ele representa ou não representa o atual momento, eu gostaria de fazer esse debate lá na comissão. E, portanto, eu quero reforçar o meu pedido para que essa matéria tramite na Comissão de Educação e Cultura. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. E Vossa Excelência está pleno de razão. E Vossa Excelência está dentro do seu direito. Vossa Excelência está corretíssimo. A CCJ não pode enfrentar o mérito. É falar para parente do dono do hino bater palma. Quem vai para a CCJ para enfrentar mérito de matéria tem que voltar lá para as comissões de mérito, porque é lá que se discute mérito. Não é na CCJ. Então, faço esse alerta a Vossa Excelência e peço aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que atendam ao apelo do deputado Marquito, que é, pelo que eu entendo, contra a mudança do hino, e do deputado Ivan Nats, que quer debater isso. Mais um minuto. Então, para encerrar, senhor presidente, faço essas observações, e para quem chegou agora no plenário, só peço para botar de volta as manchetes que a gente colheu na internet recente. Uma de agora, do mês de março, outra do mês de abril. Olha lá. A Alerj debate proposta para substituir o hino oficial do Rio de Janeiro. Agora. Está lá. É do PDT, o autor desse projeto, PDT. Nova PEC propõe hino para o estado de Minas Gerais. Em debate lá na Assembleia. Na história, Goiás já teve 2 hinos. Se formou um novo hino para Santa Catarina agora em 2019. Então, quem diz que isso aí é falácia, que isso aí é bobagem, devia ler um pouquinho mais, procurar
se informar do que a gente está fazendo, porque outras assembleias do Brasil também fazem o mesmo debate, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Obrigado, deputado Ivan Nats. Com a palavra, pela ordem, deputado Vicente Quero Preso. Pela ordem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho visto aí, ou pelo menos tenho sentido, e hoje comentei numa reunião de líderes, junto com o presidente Júlio Garcia, da negativa de algumas emendas por corporações aqui do estado de Santa Catarina. Eu tenho emendas represadas desde 2021 e 2022. Eu oficiei hoje sob a forma de protesto, não pedindo ajuda, protesto em relação à interferência de prerrogativa nossa, de indicar as instituições beneficiárias das emendas individuais. O que me causou surpresa é que uma dessas emendas individuais foi para uma instituição, agora de 2024 para 2025, que se notabilizou por resgates, em situações extremas, sediado o Grupo Gerar em Jaraguá do Sul. Eu não concordo com esse tipo de postura e nós estamos perdendo terreno para essas corporações e fazendo uma dificuldade muito grande de nós podermos encaminhar essas emendas individuais. Por outro lado, senhor presidente, em relação ao PIC, todos conhecem aqui os clubes de tiro de Jaraguá do Sul, de Blumenau, que alegam os nossos finais de semana. Eles são tudo menos clubes esportivos. Eles se deliciam com músicas, trazendo alegria, trazendo cultura, trazendo a tradição. E dentro dessa tradição, é lógico, tem o tiro. Mais 30 segundos. Qual não foi a nossa surpresa? Que o PIC, a inserção dentro do programa de incentivo à cultura, foi negada, mandando fazer o restauro de uma instalação para Fesporte. Eu não acreditei no parecerista, né? Na análise do parecerista. Inacreditável. Ou seja, deputados, nós temos que olhar bem as nossas prerrogativas e olhar bem o que está acontecendo. 30 segundos para encerrar, deputado. O que está acontecendo em relação às várias situações. Essa do PIC, de eliminar clube de caça e tiro, que o Ivanato sabe, o nosso amigo sabe, todos nós sabemos aqui que convivemos com essa comunidade alemã, germânica, tradicional, italiana, né, o valor que tem de cultura, de gastronomia, de tudo. Agora, negar... Ok, não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.